Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo, estamos juntos em mais um tutorial. Então, hoje eu vou estar explicando um pouco mais sobre as memórias RAM, sobre como funcionam, sobre os seus tipos, sobre as suas especificações e suas diferenças. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, deixe o like e clique na sinaletinha para sempre receber os nossos conteúdos. E assista esse vídeo até o final para você conseguir entender e deixe nos comentários a sua dúvida ou pergunta. Então vamos lá. Primeiramente eu vou explicar de forma breve sobre os dois tipos de memória atualmente, memória RAM e memória ROM. Lembrando que nesta aula nós vamos nos ater à memória RAM. Então futuramente iremos estar postando uma aula sobre memória ROM, mas hoje vamos focar na memória RAM. Então vamos lá. No que se refere ao hardware dos computadores, entendemos como memória os dispositivos que armazenam os dados com os quais o processador trabalha. Essencialmente, há duas categorias de memória: memória ROM, que permite apenas a leitura dos dados e não perde informação na ausência de energia, e memória RAM, que permite ao processador tanto a leitura quanto a gravação de dados e perde informação quando não há alimentação elétrica. Ou seja, a memória RAM podemos dizer que ela é uma memória volátil, porque quando há perda de energia, exemplificando aqui, quando você desliga o seu computador, ela não armazena os dados nela mesma, então há essa perda de dados. Ao contrário da memória ROM, que é uma memória não volátil, então ela consegue armazenar os dados mesmo quando não há alimentação elétrica. Podemos exemplificar o HD do seu computador ou até mesmo a memória EEPROM. Então existem vários tipos de memória ROM que nós vamos estar vendo na próxima aula. Então vamos lá. Memória RAM. As memórias RAM constituem uma das partes mais importantes dos computadores, pois são nelas que o processador armazena os dados com os quais está lidando. Esse tipo de memória tem um processo de gravação extremamente rápido se comparado aos vários tipos de memória ROM. No entanto, as informações gravadas se perdem quando não há mais energia elétrica, conforme eu falei anteriormente, o que a torna uma memória volátil. Então, a título de aprendizado, podemos entender que a memória RAM é uma memória que está ali auxiliando o processador nesse processo de dados, nesse processamento. Então, o processador vai gravar na memória RAM determinados dados, ele vai ler e gravar conforme ali o uso do computador. Portanto, quando esse computador é desligado, a memória RAM é esvaziada e nada fica armazenado nela. Então, nós vamos ter aqui vários tipos de memória RAM. Nós vamos ter aqui a SRAM, que é uma memória estática, e a DRAM, memória RAM dinâmica, que é a mais encontrada aí atualmente. Dentro da memória DRAM, nós vamos ter a SDRAM, a DDR e a GDDR. Nós vamos estar falando um pouco mais à frente aí sobre esses tipos de memória. Então, podemos compreender que a memória RAM exerce a função de memória principal do computador. Então, seguindo, memória SRAM. Então, vamos lá. Memória estática de acesso aleatório. Essa possui um circuito em forma conhecida como flip-flop, que contém 4 ou 6 transistores e fios. A vantagem deste tipo é que não há necessidade de ser refrescada. Sendo assim, é mais rápida que o primeiro tipo. No caso, aqui houve um pequeno erro no slide, essa comparação é com a memória DRAM. Então, a SRAM ela é mais rápida do que a memória DRAM. No entanto, ocupa também bem mais espaço em um chip que uma célula dinâmica, o que resulta na menor quantidade de memória que se pode ter por um chip, fazendo do SRAM um componente bem mais caro. Ou seja, por ter esse circuito flip-flop, podemos colocar assim, isso torna a memória SRAM uma memória muito mais rápida que a DRAM. Então é uma memória não tão usada assim, porém justamente por conta de ser um pouco mais cara devido ao seu maior desempenho. Então vamos aqui à memória DRAM,
que é a mais usada atualmente, você encontra de forma vasta. Então vamos lá. Existem vários tipos básicos de memória RAM. O mais barato e comum deles é a DRAM, ou memória dinâmica de acesso aleatório. Neste tipo, um transistor e um capacitor unem-se para formar uma célula de memória, que é responsável por um bit de dados. Enquanto o capacitor conserva o bit de informação, o transistor age como um controle que permite ao chip ler o capacitor ou mudar o seu estado. A DRAM costuma ser uma memória mais lenta, pois passa por um processo de refrescamento de dados, o que leva tempo e deixa a memória lenta. Foi justamente aqui o comparativo que nós fizemos. Então a memória DRAM é uma memória um pouco mais lenta. Então é uma memória que, no caso, a SRAM é mais rápida mesmo, e a DRAM é mais usada também justamente por causa disso, porque é um pouco mais barata, então ela é mais usada. Então, dentro da DRAM, nós temos algumas categorias, como eu expliquei anteriormente. Vamos ter aqui a DDR, que no caso é Double Data Rate. Então, vamos ler aqui. É mais um para a lista do aperfeiçoamento da engenharia das memórias RAM. Essa funcionalidade possibilita a transferência de dois dados simultaneamente. Atualmente é o padrão mais usado, ou seja, esse tipo de memória permite com que eu tenha uma dupla transferência de dados, ao contrário do antigo padrão. Então, podemos aqui ver esse tipo de memória e vamos conhecer os seus tipos. Então, o padrão DDR é o padrão mais usado atualmente. Você encontra em computadores, então é o padrão mais usado. Então, vamos ver aqui os seus tipos. Memória RAM DDR400. Esse aqui foi o primeiro tipo de memória DDR, no caso DDR400. Então, esse tipo de memória você encontra em computadores bem antigos. Você vai encontrar esse tipo de memória. É uma memória que já caiu em desuso devido também às suas especificações, que já não atendem o mercado atual. Então, é uma memória que você pode até encontrar, mas com um pouco mais de dificuldade. Você encontra nos computadores mais antigos. Temos aqui algumas especificações. Então, lembrando que o clock dela, quando nós falamos de frequência de clock, nós estamos falando em frequência. Então, não confunda, no caso aqui, as medidas. Então, vamos lá. Ela vai de 200 MHz a 500 MHz. Então, essa é a frequência geralmente que se trabalhava. Temos aqui 200, 266, 300, conforme a listagem aqui que eu pus ao lado para você acompanhar. E nesse tipo de memória nós encontramos de no máximo até 1 GB. No máximo até 1 GB. Então temos de 128 MB, 512 e tem várias possibilidades, no máximo até 1 GB. Então vamos lá, esse é o padrão DDR2, é o sucessor do DDR400. Então aqui nós já temos algumas diferenças. É um padrão que você ainda encontra em algumas máquinas um pouco mais atuais, máquinas antigas, mas não tão antigas, você ainda encontra esse padrão DDR2. Então vamos lá. DDR2 tem o clock efetivo que começa de 533 até 1333, podendo ser encontrados pentes que vão de 256 MB até 4 GB de memória RAM. Então, eu exemplifiquei aqui. Acima temos uma memória de desktop e abaixo uma memória de notebook. Aqui podemos ver a diferença, né? A de notebook é um pouco mais compacta e a de desktop é um pouco mais alongada. Então, vamos lá. Padrão DDR3, que é o sucessor do DDR2. Então aqui nós já encontramos clocks efetivos de 800 a 2400 MHz. Então você pode ver, é usada tanto em notebooks como em desktops, é um padrão muito usado atualmente. E nós encontramos pentes de até 8 GB aqui no DDR3. Então isso para uso doméstico. Para uso doméstico geralmente se encontra até 8 GB. Então vamos lá, aqui
exemplifiquei, né? Em cima a memória de desktop, e abaixo a memória de notebook. Então vamos lá. E esse aqui que é o padrão mais atual, que é o padrão DDR4, que é o padrão das máquinas novas. As máquinas novas estão saindo com esse padrão de memória, que você encontra pentes de até 16 GB de memória RAM. E os valores de frequência alternam entre 2133 a 4266 MHz. Então vamos lá. Isso significa mais transferências em um mesmo intervalo de tempo, o que pode ser determinante na hora de jogar títulos pesados, por exemplo. Na questão de economia de energia, o consumo também é mais baixo. Enquanto a DDR3 utiliza 1,5 V na alimentação, a DDR4 exige 1,2 volts, o que pode ser muito interessante para um notebook, por exemplo, em que ele depende muitas das vezes da bateria. Então, quanto menor o consumo de energia no notebook, melhor fica ali a vida útil da bateria. Aqui podemos exemplificar, aqui são os tipos de pente e como diferenciar. A principal maneira de diferenciar é justamente por essas elevações no próprio pente de memória. Então repare que na DDR ele está um pouco mais centralizado, na DDR2 está um pouco mais à esquerda, na DDR3 bem mais à esquerda e na DDR4 um pouco mais à direita se comparado com a DDR2. Então tem essas diferenças justamente para uma não encaixar na outra e não ter riscos, né, de até mesmo você queimar a sua placa. E é isso. E por final, vamos aqui na memória GDDR, que na verdade é uma memória mais voltada para placas de vídeo. Então esse tipo de memória é usado em placas de vídeo. Então vamos lá. No caso das placas de vídeo, temos o G, que significa Graphics ou gráfico, e foi justamente o que eu falei. Tanto a memória RAM do sistema quanto a memória da placa de vídeo são classificadas em gerações, como no caso do Desk e dos notebooks DDR3, DDR4, DDR2, e na placa de vídeo também é assim, mas com a nomenclatura um pouco diferente, é GDDR3 ou GDDR5, atualmente já temos aí o GDDR6, então vai ter essa variação. Essencialmente, ambas usam a mesma arquitetura, mas há algumas modificações no padrão que fazem as memórias GDDR mais apropriadas ao uso de GPUs. Então, vamos lá. Aqui eu exemplifiquei aqui a RX 550, placa de vídeo, que usa, no caso, a memória GDDR5. Então, é um exemplo que podemos usar, né? Então, para fazer essa diferenciação. Então, chegamos ao fim da aula. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu feedback nos comentários, inscreva-se, clique na sinaletinha para sempre receber os nossos conteúdos e deixe nos comentários a sua dúvida. Lembrando que iremos estar disponibilizando em PDF esse conteúdo para o melhor aprendizado, né, para você poder estar aí incorporando aos seus estudos. Então, até mais e fiquem com Deus.